Durante muito tempo, sempre ocorreu essa divisão dentro do homem entre espírito e matéria. Como se a matéria, como se esse mundo em que nós habitamos, esse mundo terreno que nós habitamos, esse corpo que nós temos, eles fossem coisas ruins que que atrapalham o progresso espiritual. Por muito tempo a religião incentivou isso também, nos condicionou a pensar dessa forma, que nós temos que torturar o nosso corpo, que nós devemos menosprezar o nosso corpo, que nós temos que menosprezar dinheiro, que nós temos que, não devemos nos envolver com riquezas, que nós não podemos até mesmo ter prazeres. Isso foi um grande condicionamento que a religião nos trouxe. Então, basicamente, existem diversos condicionamentos que estão aqui dentro da nossa mente, que a gente nem está consciente deles. E agora eles se transformaram como se fosse um detetive particular que fica fiscalizando o nosso comportamento, que fica nos criticando a todo tipo de ação, toda forma de ser que nós apresentamos. Se nós não estivermos de acordo com esses ideais que estão na nossa cabeça, que nos foram fornecidos por essas instituições religiosas, políticas, o que acaba acontecendo? Ele começa a nos atacar. E isso gera culpa na gente, porque a gente não está vivendo de acordo com os ideais que nos foram propostos. Então os políticos, a religião fala, você deveria ser dessa forma, você não deveria fazer isso, você não deveria ter esse tipo de comportamento, você deveria valorizar somente isso, você deveria ser dessa forma, siga somente esse caminho, não se desvie, sabe? Não faça nada que não esteja de acordo com esse caminho que eu estou te fornecendo, porque senão você vai ser um pecador. Você percebe que a religião e outros tipos de condicionamento desse tipo, eles fazem com que o homem se sinta culpado a todo momento. Porque qualquer tipo de comportamento que ele apresente que seja fora desses padrões, desses ideais, ele começa a se sentir culpado, porque aquilo está dentro da mente dele e aquilo acaba atuando agora como se fosse um detetive particular que fica fiscalizando o comportamento que ele tem. Ou seja, toda vez que ele tenta se relaxar na natureza do seu ser, ficar à vontade com ele mesmo, ele não consegue, porque aquilo está dentro da cabeça dele, esses ideais de como ele deveria ser, sobre a pessoa que ele deveria se tornar, sobre como ele não é bom o suficiente agora, porque ele não está seguindo aqueles padrões. E agora isso faz com que ele se sinta culpado e ele nunca consiga somente ser, quem ele realmente é. Sabe, sem esses ideais, sem essas formas como ele deveria se comportar, sobre o tipo de pessoa que ele deveria ser. Então o homem ele nunca consegue se relaxar-se na sua própria natureza. Essa passagem do livro do Ego do Osho, que ele diz o seguinte, que os padres, os líderes religiosos e todos aqueles que quiseram escravizar o homem, deram a ele ideais. Eles lhe disseram, a menos que você se comporte de uma determinada maneira, você está errado. A menos que o homem faça as coisas que eles prescrevem, ele não é bom. Ninguém nunca perguntou a essas pessoas quem lhes deu autoridade para decidir pelos outros. Se vocês acham que algo é bom, façam-no, mas vocês não têm o direito de impor a ninguém que o siga. Ou seja, nós nunca conseguimos relaxar em quem nós somos, na nossa própria natureza. Porque há sempre essa tensão constante dentro de nós. Porque a gente nunca é aquela pessoa que nós deveríamos estar sendo, porque nós somos pecadoras, né? A gente não está conseguindo seguir os mandamentos, a gente não está conseguindo seguir os tipos de valores que a sociedade nos dão. Para fazer um teste sobre isso que eu estou falando, basta você se sentar parado, sem fazer nada, sem nenhum estímulo, nenhuma distração por 10 minutos. Você já vai começar a sentir, se você nunca parou para fazer isso, você vai começar a sentir uma certa agitação, uma certa inquietação dentro de você. Quando você simplesmente para e fica 10 minutos sem fazer nada. Simplesmente sendo. Você vai começar a vir um monte de pensamentos, provavelmente, do tipo, você deveria estar fazendo outra coisa. Você está perdendo tempo? Não, você deveria ser mais bem sucedido. O que você está fazendo parado aí? Tempo é dinheiro. Olha, você não é bom o suficiente ainda, velho. Você tem que fazer mais coisa. Vai lá, faz. Sabe? Ou seja, você começa a perceber, você começa a sentir, tipo, como que a gente é condicionado, velho, a não estar alinhado com quem nós somos. Nós estamos sempre fora de contato com o nosso ser. Estamos sempre tentando buscar esses ideais, sabe? Tentando nos tornar essas pessoas que vão finalmente um dia viver de acordo com esses padrões, mano, com os padrões da sociedade, nós sermos bem-sucedidos, enfim. E tem essa frase também do livro do Ego do Osho, que ele também fala, viver no aqui e agora é inocência. Você não poderá pensar sobre os mandamentos religiosos se quiser ser inocente. Um homem que tem que constantemente pensar sobre o que fazer ou não fazer, um homem que está constantemente preocupado com o que está certo e errado, não pode viver inocentemente. Também tem essa parte muito da hora que ele fala, que ele diz o seguinte, a palavra ideal é uma palavra suja. Os ideais deixam as pessoas loucas. Foram os ideais que transformaram o mundo em um grande hospício.
O ideal quer dizer que o homem não é aquilo que deveria ser. O ideal cria tensão, ansiedade, angústia, divide o homem e torna-o esquizofrênico. Além disso, o ideal está no futuro, e enquanto o homem está aqui, os ideais são impossíveis. Por isso são ideais. Eles levam o homem à loucura e o deixam insano. Depois vem a condenação, pois eles nunca alcançam o ideal, daí cria-se a culpa. Isso é o que os padres e políticos fazem. Eles criam a culpa nas pessoas. Para criar a culpa, eles usam os ideais. Um outro termo que o Osho ele traz, que eu acho que contribuiu bastante para a gente conciliar esses dois lados do homem, sabe? Esse lado mais animal nosso, esse lado mais terreno nosso, esse lado da matéria, dos prazeres, esse lado do dinheiro. E que isso não está separado, velho. Nós não temos que condenar isso, sabe? Como se fosse... senão a gente acaba perdendo partes essenciais da vida. A gente fica resistindo a essas coisas. Isso cria tensão dentro de nós. A gente sempre vai ficar nos julgando caso a gente não siga aqueles ideais religiosos, sabe? Aqueles ideais que a sociedade nos diz sobre como que nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Então o termo que o Osho ele criou, que ele é bem interessante, que ele fala é Zorba ou Buda. Zorba significa essa parte terrena nossa, essa parte que representa a matéria, que representa os prazeres do homem, que representa a nossa parte animal. E que isso também faz parte da gente, mano. É quem nós somos também. Só que isso não é o suficiente. Nós temos que unir essa parte, o Zorba, que é representado pelo o herói grego Zorba, né? Que tem até um filme, uma história sobre ele que eu nunca cheguei a ler, mas parece interessante. Que ele representa o mundano, assim, esse lado nosso animal mundano. Que o Buda representa o céu, sabe? Esse lado nosso divino, o lado da nossa essência, o lado espiritual. E que a matéria e o espírito andam em conjuntos, velho. Eles não são separados uma coisa da outra. É uma realidade só que nós vivemos, velho. Nós temos tanto essa dimensão espiritual dentro de nós, essa dimensão da matéria, do nosso corpo, desse mundo que nós estamos aqui. E que se você começa a menosprezar um desses lados, velho, você começa a desequilibrar, sabe? Você começa a ficar meio que alienado. Isso pode ser até aquelas pessoas que ficam somente presas em certos ideais de espiritualidade, somente presas nesse mundo, tipo, zen o tempo todo. Ou seja, esse termo Zorba Buda se refere ao surgimento de um novo tipo de humanidade capaz de desfrutar tanto dos prazeres da terra, como o Zorba o grego, quanto o silêncio de Gautama Buda. E que essa é uma boa resposta, sabe, a esses condicionamentos da igreja, esses condicionamentos que nos foram jogados em nós, velho, que fazem com que a gente acabe se condenando a nossa parte animal, que acaba condenando quem nós somos, sabe, certos comportamentos que nós temos, enfim. E que esse termo é muito interessante por causa disso, velho. É a síntese da matéria e da alma. É uma declaração de que não há conflito entre matéria e consciência, de que é possível nós sermos ricos nos dois lados. Outra coisa, né, também de condicionamentos religiosos, velho, por muito tempo a igreja sempre foi contrária a dinheiro. Ou seja, para você ser mais pessoa religiosa, você tem que condenar. Você não pode ser rico, velho. Tipo, ser rico é como se fosse um pecado, assim, sabe? Por muito tempo foi nos transmitido esse tipo de visão. E aí que tá, é possível para nós sermos ricos nessas duas dimensões. Que você ter uma não significa você excluir a outra. Porque na verdade elas fazem parte dessa única realidade, velho. O que eles chamam de verdade, sabe? Não tá separado, espírito e matéria não estão separados, velho. É uma única realidade. E que nós temos que aproveitar o máximo desses dois mundos, sabe? E que esse termo Zorba Buda é essa síntese, mano, do homem entre esse aspecto assim mundano nosso e esse aspecto espiritual, velho. E que ambos coexistem, sabe? Não estão separados. Então não se sinta culpado, por exemplo, se você quiser ser uma pessoa rica, se você quiser, sabe, ter vários relacionamentos, se você quiser, mano, usufruir dos prazeres que esse mundo tem a oferecer. Porque esse é um lado nosso também, cara. A gente quer essas coisas, sabe? Só que o que acaba acontecendo muitas vezes, a gente acaba se perdendo demais nesse mundo dos prazeres, sabe? De você querer... só fica buscando material, sabe? E você esquece de um aspecto fundamental, que nem só de pão vive o homem, né, velho? Esse lado mais espiritual nosso, que é ele que dá a satisfação plena. Então o homem pode ter ambos os mundos ao mesmo tempo. Ele não precisa renunciar a este mundo para ter o outro, mas nem tem que negar o segundo para destruir o primeiro. Olha que interessante que hoje ele fala, a vida de Zorba como um todo é uma vida de prazer físico simples, mas sem qualquer ansiedade, sem qualquer culpa, sem qualquer aborrecimento no que diz respeito a pecado e virtude. E Zorba representa a terra, Buda representa o céu.
O céu sem a terra ficará vazio. O céu não pode rir sem a terra sem o céu. Com os dois juntos, uma dança passa a existir. A terra e o céu estão dançando juntos. E há risadas, há alegria, há celebrações. Então visualize uma vida do tipo Zorba o grego. Comer, beber, divertimento, sensualidade, paixão. E às vezes podemos pensar que este é o caminho. Outras vezes podemos pensar que o caminho é somente sentar silenciosamente, atento e imóvel, como se fosse um monge. Então surge a pergunta, nós devemos ser Zorbas, né? Ou Budas? Nós devemos ser Zorbas ou monges? Será que podemos ser ambos? Zorbas movidos pela paixão e pelos desejos e Budas desapaixonados, calmos e tranquilos? Essa é a síntese suprema, quando o Zorba se torna um Buda. O Zorba é lindo, mas alguma coisa está faltando. A terra é dele, mas o céu está faltando. Ele é da terra, tem raízes como um cedro gigante, mas ele não tem asas, ele não pode voar pelo céu. Ele tem raízes, mas não tem asas. Comer, beber e se divertir em si é perfeitamente bom. Não há nada de errado nisso, mas não é o suficiente. Breve você se cansará disso. Você não pode continuar indefinidamente apenas comendo, bebendo e se divertindo. Breve o sonho se torna monotonia, porque é repetitivo. Apenas uma mente muito medíocre pode continuar indefinidamente feliz com isso. Se você tem inteligência, mais cedo ou mais tarde descobrirá a absoluta futilidade de tudo isso. Por quanto tempo você pode continuar comendo, bebendo, se divertindo? Mais cedo ou mais tarde a pergunta fatalmente surgirá: qual é o sentido de tudo isso? E aí a partir disso, né, quando começa esse questionamento, quando a gente se envolveu demais nesse mundo, quando a gente explorou realmente esse mundo, sabe, sem condenações, quando a gente fez as coisas que a gente queria fazer, velho, a gente explorou tudo que a gente queria experimentar nesse mundo, basicamente, que começa a surgir essa pergunta, né, mano, essa investigação. Pera, será que é somente, realmente, só isso que é a vida, velho? É somente isso que a vida tem a oferecer? Ou existe alguma coisa a mais, alguma outra dimensão que talvez eu não explorei ainda? E é a partir disso que a gente começa esse processo de interiorização, mano, que é o único território que a gente não explorou ainda. A gente explorou tudo desse mundo externo, o único lugar que nós não fomos é nos interiorizar, sabe? E que o próprio Buda, ele foi exemplo de um Zorba. O Buda, ele teve essa vida totalmente, ele tinha tudo que uma pessoa comum quer ter nesse mundo externo. Ele tinha mulheres, tinha palácios, tinha dinheiro, tinha as melhores comidas, as melhores roupas, enfim. Só que depois de um tempo, velho, você começa a perceber que tudo isso, velho, esse mundo dos sentidos, esse mundo externo dos prazeres, a gente começa a perceber que isso não é o suficiente, velho, que tem algum vazio dentro de nós. Alguma coisa que ainda não foi explorada, que esse mundo não pode nos oferecer, velho. E é a partir disso, quando a gente começa a ter essa percepção, velho, que esse mundo externo ele não pode nos fazer de nenhuma forma, por mais das milhares de formas que nós temos de explorá-lo, não é o suficiente, mano, que há alguma coisa que anseia por algo a mais dentro de nós. E é a partir daí que o Buda se ilumina. Quando ele começa a se interiorizar, velho, e descobrir sobre a verdade de tudo isso, né, mano? Por que nós estamos aqui, quem realmente eu sou, velho. Então o que eu quis trazer nesse vídeo é trazer essa visão, velho, que espírito e matéria, eles não são inimigos um do outro, que nós temos que aproveitar o melhor desses dois mundos, velho. Que nós estamos aqui para passar por essa experiência na Terra também e para descobrir quem nós somos, sabe? Nós temos que explorar essas possibilidades que a Terra tem a nos oferecer. Temos que, sabe, fazer as coisas que nós queremos fazer também e também achar essa dimensão dentro de nós, velho, que nós estamos completos com nós mesmos, velho. Descobrir quem nós verdadeiramente somos. E que um não exclui o outro, velho. Não pense que para você ser espiritual você tem que negar a matéria, você tem que odiar, sabe, dinheiro, que você não pode fazer coisas de pessoas ricas, que você deve odiar, sabe, essas coisas. E isso não é saudável, velho. Você tá criando uma divisão dentro de você mesmo quando você faz isso. Então, esse equilíbrio entre... tenha sempre um pé na sua essência, um pé no mundano, velho. E ande a partir disso, velho. É um pé na essência, um pé no mundano. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha agregado valor. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, dar um like, deixar seu comentário. E até a próxima, pessoal. Falou!